pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do desenvolvimento econômico do Brasil. Então, como em todos os vídeos eu já falo, clica em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? A gente tem um debate no Brasil, que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas o Brasil ele tem sido muito sensível e muito importante nos últimos anos, que é com relação ao tamanho do Estado e às consequências de um Estado superinchado, como a gente tem no Brasil. A gente acaba tendo uma polarização de pontos de vista com relação à economia, que é um lado, que a gente pode chamar de liberais, que são aqueles que defendem a redução do tamanho do Estado, e aqueles que são social-democratas ou socialistas. Essa definição para socialismo, social-democrata é um pouco mais delicada, né? Que seriam aqueles que defendem um Estado maior, um Estado mais participante. Quais são os pontos de vista de cada um desses grupos? Aqueles que defendem a redução do Estado consideram que o Estado superinchado ele inibe a iniciativa privada. E isso vai incorrer em menor geração de emprego, menor desenvolvimento econômico, uma população mais e mais dependente do Estado. Aqueles que defendem esse Estado maior, mais interventor, eles consideram que a iniciativa privada não consegue prover todos os produtos e serviços e acha que o Estado tem que cumprir com algum papel nessa distribuição desses produtos e serviços. Essa discussão é importante porque ela afeta o desempenho econômico do país, afeta o emprego, afeta questões monetárias e afeta também o acesso das pessoas a produtos e serviços. E isso tem consequência direta na qualidade de vida das pessoas, no exercício da liberdade e em questões humanas, como acesso à saúde, educação, saneamento básico, moradia e etc. Essa discussão é muito importante, mas o que eu quero mesmo abordar nesse vídeo não é a discussão de hoje em dia, mas o começo dessa situação no Brasil. É uma espécie de dilema de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, o que eu quero discutir, apresentar é um ponto de vista sobre quem veio primeiro, o Estado interventor ou a baixa capacidade da iniciativa privada de produzir e promover as coisas. Porque a gente tem ao analisar historicamente, essas duas vertentes vão poder se desencadear por essas duas vias. Será que a iniciativa privada no Brasil ela tem pouco espaço porque o Estado é muito grande? Ou o Estado teve que se tornar muito grande porque a iniciativa privada não promoveu, não ofereceu os serviços? Ou seja, o Estado ele acaba fazendo aquilo que a iniciativa privada não faz, né? Que seria investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura e diversos outros. Se a gente analisar o Brasil no século XX, a gente vai ver que esses dois polos eles se sustentam. Como a iniciativa privada não oferece, não faz os investimentos, o Estado tem que arcar com esse papel. E quanto mais o Estado arca com esse papel, mais ele vai absorver os recursos do país e menor vai ser a capacidade da iniciativa privada de poder oferecer esses produtos e serviços, fazer investimentos. Mas o que eu quero mesmo abordar é o início, o que deu início a essa lógica de Estado forte e iniciativa privada menor. E eu sou mais propenso a pensar que o Estado é grande porque a iniciativa privada no Brasil não se desenvolveu o suficiente. Ou seja, o Estado grande é uma consequência de uma iniciativa privada
que não é tão forte, e não a iniciativa privada surge de um Estado forte. Eu vou tentar agora apresentar os argumentos que me levam a pensar dessa forma. E, obviamente, não quero de forma alguma dizer que eu estou mais certo ou errado, mas apresentar um ponto de vista. E outros pontos de vista seria até interessante que sejam colocados aí nos comentários para a gente poder ter uma discussão interessante sobre isso. Então vamos lá, pessoal. A gente pensar o Brasil enquanto colônia, a gente vai ter um modelo, que ele foi um modelo de monocultura, inicialmente de cana-de-açúcar e depois de café. Esses modelos foram de grandes latifúndios, enorme concentração de terras na mão de poucos e com mão de obra escrava. As terras no Brasil até 1850 não eram um bem comprável. A pessoa só podia ser dona de terra se ela recebesse um dote do governo. É uma herança daquele processo de capitanias hereditárias. Alguém que tinha um título nobiliárquico, alguém que era amigo do rei, conseguia um título e recebia as terras. Só se pôde comprar terra no Brasil a partir de 1850. Existe uma outra consequência da época do Brasil colônia, que é o fato de a gente ter uma sociedade bastante engessada por conta de legislações e obrigações. O modelo administrativo português era extremamente rígido com relação à liberdade do indivíduo. Você tinha regras no Brasil de que a pessoa que tivesse um dote sobre uma cidade, ela tinha direito sobre a liberdade das pessoas. Se você mora numa cidade, uma pessoa ganha um dote sobre aquela cidade, a pessoa pode te obrigar a não sair dela. Então, a estrutura social do Brasil, ela tem essa forma de ser engessada, além da mão de obra escrava. Que a gente está falando de uma imensa maioria da população que passou séculos sob um regime que ela simplesmente não podia fazer nada da sua própria vontade. Ela era simplesmente um objeto na mão de um proprietário. Então, quando a gente fala do Brasil no século XIX, a gente está falando de uma sociedade que é muitíssimo pouco maleável. Ela é uma sociedade engessada. E o capitalismo ele é movido por mobilidade social. O capitalismo ele precisa que as pessoas tenham liberdade de ir e vir, de fazer as coisas, de empreender, de se prepararem, de consumir. Tanto é que liberalismo é quase um sinônimo de capitalismo. Não tem como a gente pensar em capitalismo sem pensar nas liberdades individuais. E no Brasil a gente tinha muito pouco isso. A gente tinha muito pouca liberdade, pouca mobilidade social. Então aí a gente tem um aspecto de como era a conjuntura social do Brasil. No século XIX, a gente teve na Europa e também nos Estados Unidos um forte desenvolvimento industrial que foi a consequência da Revolução Industrial. Na Europa e nos Estados Unidos também a gente teve um forte desenvolvimento de indústrias, né, na Europa em países como a Inglaterra, a França e a Alemanha. E com o desenvolvimento industrial, a gente teve um fator primordial para a existência do capitalismo, que é a formação de mercado de capitais. E mercado de capitais é sinônimo de banco, capitais ficam no banco. Então, uma maior quantidade de bancos significa uma maior quantidade de crédito disponível, e crédito vira investimento. No Brasil, nos Estados Unidos, no final do século XIX, parece que os Estados Unidos já tinha mais de 1000 unidades bancárias. Os Estados Unidos, no final do século XIX, já tinha grandes complexos siderúrgicos, complexos tecnológicos, tanto é que já se começou a falar em lei antitrust, que é a lei que proíbe a formação de empresas gigantescas no final do século XIX. Na Europa a gente tinha um patamar semelhante, grandes capitais, grandes investimentos, linhas ferroviárias sendo intercruzadas para você ter uma maior transporte de produção, uma integração dos diversos mercados. No Brasil, a gente não teve formação de mercado de capitais ao longo do século XIX. Um ponto de vista que a gente pode pensar por isso era de que o fazendeiro brasileiro ele tinha muito pouco recebimento do valor agregado da exportação do café.
o transporte, o comércio e os outros procedimentos em torno da indústria do café, ela estava na mão de estrangeiros, principalmente ingleses. Então, a taxa de retorno do café para o cafeicultor era baixa. Então, a gente teria a figura do barão do café tendo um recebimento que seria basicamente para consumo. A gente poderia pensar também, aí entraria numa órbita mais de cultura, que é difícil a gente avaliar também, porque acaba entrando um pouco em questões até de preconceito, que seria a tendência dessas classes mais de elite do Brasil de ter hábitos de consumo muito altos. Tanto é que existem relatórios de exportação da Inglaterra que mostram esquis sendo vendidos para o Brasil. Então, por que alguém no Brasil ia comprar material de esqui? Sistema de calefação vendido para o Brasil, que é um país tropical. Então, a gente pode enxergar por essa ótica, mas é um pouco mais difícil a gente enxergar, porque às vezes a gente pode estar apenas reproduzindo algum preconceito de época com relação a classes de elite. Porém, o importante mesmo a gente pensar é que a gente não teve a formação de um mercado de capital ao longo do século XIX através dessa produção agrícola. A gente teve o desenvolvimento do conceito da divisão internacional do trabalho e o Brasil acabou sendo uma nação agrária. Ou seja, então, enquanto o mundo inteiro estava migrando para um modelo industrial, estava formando grandes mercados de capitais, o Brasil não estava criando esse tipo de mercado. A gente tem no final do século XIX a proclamação da República, e foi um período de governo também que a gente não teve muitas mudanças. A gente teve o chamado Acordo de Taubaté, que criou grupos políticos também com baixa mobilidade, apesar de ser uma república. E na década de 1920 a gente teve o movimento tenentista, que era um movimento que pregava muito a questão do progresso do Brasil, de mudar as estruturas sociais do Brasil. E do movimento tenentista veio o início da Era Vargas em 1930. Com a Era Vargas, a gente começa a ter um Estado investindo muito forte no Brasil. A gente vai pensar, por exemplo, pela indústria de base, a gente teve a siderurgia, a gente teve a Petrobras, a gente vai ter investimentos em estradas de ferro. A gente tem sempre que lembrar que o Brasil é um país continental e o entroncamento ferroviário do Brasil até o começo do século XX era praticamente inexistente. Eram poucas as regiões acessadas por ferrovias nessa época. E nisso a gente está falando, por exemplo, de regiões como Mato Grosso, ou com o interior, por exemplo, de Santa Catarina, ou o interior do Pará, que não tinha acesso ao restante do país, acesso aos portos, e esse tipo de comunicação era fundamental para o desenvolvimento industrial. Então, a gente teve esses investimentos em indústria de base, na geração de energia, em transporte. Ao longo depois da chamada República Populista, a gente teve um procedimento muito parecido, o caso clássico do Kubitschek, com aquele seu projeto de 50 anos em 5, que teve investimentos rodoviários muito fortes. Em 64 a gente teve a ditadura militar, e a ditadura militar também foi um regime que teve muitos investimentos por parte do Estado, como a Nucleobras, a Ponte de Niterói, a Transamazônica, investimentos na indústria química também, e por aí vai. Na década de 1980, a gente teve os problemas com a moratória do Brasil, inflação muito alta e baixo desenvolvimento econômico. Ou seja, esse modelo de alto envolvimento econômico se converteu num endividamento muito forte e cobrou seu preço, da população, através de uma crise econômica e dificuldades do Brasil de arcar com as suas dívidas. Em 1988 a gente tem o Consenso de Washington, que basicamente criou assim a fórmula do neoliberalismo, e a partir da década de 1990, com a redemocratização, a gente começa a ter esse movimento de privatização no Brasil e uma reação contrária, considerando que o Brasil não deve, que o Estado deve participar mais. E o modelo que a gente tem hoje de discussão é um derivado disso que a gente teve
a partir de 1990. Então o que eu quero mesmo colocar aqui com esse vídeo é que a origem desse Estado interventor foi na baixa participação da iniciativa privada. O Brasil teve por não ter o mercado de capitais que se tenha se desenvolvido, acabou que o Estado precisou participar da economia. Isso criou até o que é chamado de capitalismo brasileiro. O que é o capitalismo brasileiro? Se a gente pegar o capitalismo como um tipo puro, apenas um modelo teórico, o juro é a remuneração do capital. E o juro ele é pago pelo risco do investidor em perder o seu capital. Já nesse capitalismo brasileiro, quem assumiu o risco do investimento foi o Estado. Quem investiu em ferrovia, quem investiu em telefonia, quem investiu em siderurgia, quem investiu em energia elétrica foi o Estado. Ele assumiu o risco do investimento e, ao longo do tempo, passou isso para a iniciativa privada. É um modelo muito único de criação de capital de investimento no Brasil. Não é? É um modelo bastante singular. Mas, voltando ao cerne da questão, então, o que eu coloco aqui é que o pontapé inicial para essa participação do Estado muito forte, tanto na economia quanto na sociedade, principalmente na economia, se deriva da baixa capacidade que o país teve ao longo do século XIX de ter acumulado capital. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês e agradeço a todos por terem visto, espero que tenham gostado e até o nosso próximo contato.